Meus amigos, bom dia. Vamos iniciar hoje o capítulo 15. Só para a gente não perder o fio da meada, nós vimos que a Evelina foi conversar com o Caio e o Caio tentou avançar sobre ela e naquele momento ela orou pelo pensamento e chegou para socorrê-la um dos auxiliares do instrutor Ribas. E terminou aí, onde ela foi amparada e o Túlio voltou para o local onde ele estava sob tratamento. E finalizando o capítulo, ele chegou a dizer que agora ele vai ser destinado a um local de segregação e tratamento. Então foi até aí que a gente viu. E hoje o capítulo 15, momentos de análise. Então vamos lá. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento do embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro, de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Ser-lhes ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Túlio contra Caio? Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência, e não existe dor de consciência sem culpa. Então, a Evelina está realmente com o desejo de auxiliar o Túlio, mas diante de tudo isso, como fazer, como proceder, não é? Essa situação com ele. O intuito é de ajudar. Então, ela vai começar perguntando para o instrutor: que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois auxiliá-lo corretamente? A preocupação dela é sincera, né? Como é que a gente vai fazer diante disso? O Túlio, com esses pensamentos voltados para mim ainda como se nós estivéssemos na terra, e ele sendo o noivo, e ele querendo, não é, permanecer comigo, essa perturbação dele, como que eu faço? Que jeito que eu vou ajudá-lo? É interessante ela perguntar, porque ela fala de ajudar corretamente. Porque às vezes a gente quer ajudar e não está ajudando corretamente. Às vezes a ajuda pode ser um não que a gente tem que dizer para alguém, mas é a ajuda corretamente. A mais fácil seria contemporizar, passar a mão na cabeça e tudo mais. Mas às vezes ajudar corretamente é da forma realmente que precisa se fazer alguma coisa. Então ela pergunta, né, como que ela vai fazer? E depois ele diz também assim, ó, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Vocês não pediram serviço espiritual? Então agora tem, está diante de vocês o Túlio, para ver o que vocês vão fazer, né? Ele é o marco inicial da obra redentora que vocês vão empreitar. Então é ele realmente que tem vínculo, que tem a história com vocês,
E como o Ernesto está próximo dela, ele também vai auxiliar. Mas a gente vê nas obras aí, nesses socorros espirituais, que tudo tem a ver com os envolvidos. Então, se o Ernesto, lembra que desde o início ele simpatizou com ela, se ligou com ela, né, muito afinizou, e os dois criaram uma amizade e tal, essa aproximação tem uma razão de ser, nós vamos ver. E ele estar do lado dela, os dois se encontrarem no mundo espiritual, porque cada um podia ser socorrido e não se conhecerem, né, não estarem juntos, mas os dois vieram para o mesmo lugar. Então veja que a lei vai trabalhando de uma maneira que a gente desconhece. Reaproximou os dois depois da morte. Agora aparece Túlio, ele sempre colaborando, ajudando com ela. Nós vamos ver futuramente que isso também tem uma razão de ser. Não é por acaso que ele está aí no meio, né? E por fim, ele diz essa frase muito interessante, né? Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Então, Evelina, né? Vamos trabalhar com o amor equilibrado. Senão você vai ter dor de consciência, né? E não há dor de consciência sem culpa. A culpa é um dos grandes problemas do homem. Porque assim, nós somos fáceis de errar. E erramos. Quando a nossa consciência grita, aí vem o complexo de culpa. E esse é um dos grandes problemas da criatura humana na sua evolução. É um problema muito difícil. A culpa faz o indivíduo ficar estagnado. A culpa cerceia, né, o indivíduo, ele não consegue ir. Por quê? Porque ele se culpa constantemente. Então é necessário, depois do erro, o arrependimento. Mas arrepender-se é uma coisa e culpar-se é outra. Há espíritos na vida espiritual que nesses complexos de culpa estão lá há anos mergulhados nessa situação e não conseguem sair disso, porque se impõe uma culpa, né? E aquilo se torna uma ideia fixa e o indivíduo fica obsediando ele próprio, né? A culpa é isso, é o indivíduo se auto-obsediar. E a culpa impede o progresso. A pessoa que às vezes nós fizemos o mal, ela perdoa, vai para frente. E a gente fica no complexo de culpa, estagnado, parado. Então essa questão da culpa é muito difícil, porque impede o avanço da criatura. Há espíritos que não conseguem se elucidar na vida espiritual por causa desses complexos. Aí a reencarnação deles já é programada, porque tem que esquecer, tem que recomeçar, senão não consegue. Às vezes não tem causa nenhuma. Não, às vezes é simplesmente o desejo de ser útil, se compadecer daquele que está naquela situação mais difícil. Aí o indivíduo começa a amparar, assistir, né? Que poderia ser feito. Então vamos lá. Ó instrutor, clamou a senhora Serpa, diga por gentileza tudo o que devo fazer. Ela perguntou, vai ter que ouvir, né? Falar-lhes-ei como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. E mudando de tom, irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com o amigo recém-visto? A moça, que formulara o íntimo propósito de arrotar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude, e então o mentor benevolente completou a frase reticenciosa.
As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei às súbitas os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional que Túlio Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Vocês viram como é interessante, como os espíritos veem tudo? Para nós foi só um encontro, e ele lembrou do passado, quis avançar sobre ela, e ela foi socorrida. Para nós parece que ela é a vítima da situação, né? Mas as coisas não se passam assim. Quando a gente vê o fato. O Espírito está vendo tudo que envolveu o fato, a participação dela, como ela colaborou ou não. Fala sem palavras. Ele deve saber já, Joviniano, porque ele que está próximo a eles, indicando, colaborando, né? Ele já deve saber da situação toda, vai estar orientando, né? Se ele fosse um espírito elevado, só de chegar no momento ele abarcaria tudo, né? Haveria tudo, mas não é o caso do instrutor Ribas, não. Então veja lá, gente. Ele diz assim, ó, suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Na hora que ela viu que estava sozinho com ele, ela começou a lembrar da juventude, que ele era o moço que ela desejou, que ela não sei o quê. As vibrações dela foram sentidas por ele. A receptividade foi grande, né? Na mesma sintonia, porque ele não sabe que morreu ainda. Então ele está naquela mesma situação, desejando, querendo ficar com ela, aquela alucinação amorosa. Ela começou a lembrar de tudo, sintonia. Isso encorajou, vamos dizer assim, atiçou nele mais ainda esse desejo por ela, o que aconteceu nessa agressividade afetiva, né, que ele quis forçar e beijá-la. E ele continua, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Túlio foi vítima na experiência terrestre, motivado por suas promessas não cumpridas. Ou seja, Evelina, o quadro todo que você está vendo agora, que você está vivendo, tem uma causa. Essa causa é as promessas que você fez para ele e não cumpriu. Lembra que ela ficou dividida entre os dois? Caio ou Túlio? E ela ficava com um, depois, não é esse, foi para o outro. O primeiro tentou suicídio, depois aí ela voltou de novo para ele, naquela coisa, acabou preferindo o Caio. As promessas não cumpridas deixou o rapaz nesse desajuste emocional. E esse desajuste veio à tona agora por causa que ela falou, cadê o coração? Falou sem palavras. Ou seja, às vezes nós não precisamos expressar as coisas com as palavras. Sentiu, já é tudo. Ela sentiu tudo aquilo, entrou em sintonia com ele, aquilo aconteceu. Você veja, a nossa lei, que um rapaz de 18 anos já é responsável por tudo que ele fizer, ele já tem consciência. Parece que agora estão tentando baixar para 16, porque acha que uma pessoa de 16 anos hoje sabe, é consciente de tudo. Se a nossa justiça já diz que o indivíduo de 18 anos já é responsável por si, imagina então, né? Ele sabia, ela sabia também, e ela ficou nessa. Por isso que quando os espíritos falam que nós temos que tomar cuidado quando a gente vai se envolver com alguém. Você vai se envolvendo com uma intenção, e o outro começa a se envolver com outra intenção. Você nunca sabe a intenção do outro.
Então a gente tem que ter esses cuidados. Porque toda vez que a gente fizer mal a alguém, esse mal virá contra nós mesmos. Mas a grande questão é educar os nossos sentimentos. Por exemplo, se fosse deixar, se não existisse problema, você ia atrás de 300 e nem quer saber de consequência. Agora, a vida, ela mostra que é diferente. Então, você vai ter que fazer o quê? Educar seus sentimentos. Transforma em emoção, a emoção se expressa. Ele sentiu. E aqui encarnados também. Coração fala sem palavras. É muito difícil os espíritos falam que é um grande problema você mexer com a emoção do outro. Sempre você tem culpa. Às vezes a moça sabe que o rapaz é apaixonado. E ela, para se sentir assim, ela dá assim, uns sinais, né? E o rapaz fica, né? Naquela coisa. Ela dá os sinais, faz tudo, mas na hora se afasta, recua. Depois de novo, ela faz de novo aquela coisa. Então, tudo isso vai mexendo com o outro. Alguém assistiu Atração Fatal? Ele era casado e ele conhece uma mulher e começa aquela coisa, né, se envolver, e aquela coisa. Ele vai dando vazão e vai. Aí eles começam a ter um caso. A esposa estava viajando e aí a esposa volta. E aí ele quer terminar tudo, não pode, não tem mais, e termina com a amante. A amante não aceita, porque ela ficou apaixonada, ela desejo, né? Ela não aceita, ela começa a infernizar a vida do homem de uma maneira que dá pena do coitado, né? Alguém falou assim para mim, todo homem casado tinha que ver esse filme. Ela vai criando tanta coisa na vida do homem que ela não larga do pé dele, ela ficou até o ponto de, no final, querer matar o cara. Então é isso, a pessoa fica louca lá. Cuidado com a loucura dos outros, né? Então vamos lá. Ó meu Deus, disse a Evelina, né? Não se aflija, somos espíritos perante as leis divinas e estamos situados na faixa de expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Temos teorias de satisfação para o sentimento, mas, na essência, somos, na prática, simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre animalidade e humanização, com quantos casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Então, o instrutor começa a conversar com ela. E esse parágrafo aí tem muita coisa para a gente refletir. Vamos pegar, então, item por item para a gente conversar. Ele diz assim, ó, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda.
Ou seja, nós somos homens que temos um passado de erros e ainda temos a herança animal. Nós estamos em trânsito, ele diz, da animalidade para a espiritualidade. Esse em trânsito é que a gente ainda está caminhando, nós não chegamos lá ainda, né? Nós ainda estamos caminhando. E no campo dos impulsos inferiores, ou seja, do sexo, né, das atrações, né, é um fardo de desejos que nós carregamos, que é um verdadeiro apelo à retaguarda. Ou seja, às vezes nós fazemos coisas nesse campo da sexualidade, agimos de tal maneira, a gente vai pelo impulso animalizado. Depois, aí vem, a gente cai em si. Né? O instinto animal ainda em nós. Né? Vem aquela coisa, é difícil de recuar depois. Se a gente for analisar mesmo, ainda o sexo do homem na Terra é um negócio animalizado. Ainda tem mais de animal do que de consciência livre, honrada, entendida. O sexo é um apelo mais animalizado. Tanto é que existe aí as loucuras, né? Bate em mim, bate de mim, joga na parede, né? Aquela coisa selvagem, animalizada. No futuro, nós teremos a relação de afetividade serena, branda, tranquila, baseada mesmo em sentimentos de amor. Então haverá mais sentimento no sexo do que animalidade. Mas isso é para o futuro, é o que ele falou, nós estamos em transição. Alguém assistiu um filme, acho que com aquela Sandra Bullock? Ela vem de outra galáxia, um negócio assim. E ela se envolve aqui na Terra com um monte de coisa e com um rapaz. Aí ela fala para ele assim, então vamos fazer sexo. Aí ela senta num lugar e ele no outro, eu falo assim, mas não, é aí que você vai fazer. E ela 3 metros de distância. Aí ela começa assim, fecha os olhos, começa a pensar, aí fecha os olhos e o sexo é feito por telepatia. Igual a música da Rita ali, né? A gente faz amor por telepatia, né? Ela começa a fazer sexo à distância com ele e a câmera faz assim uma roda, 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 roda. E quando termina, ele diz que nunca teve tanto prazer, tanta coisa na vida como aquilo, sem tocar. Então, lá no futuro, vai ser pelo envolvimento emocional, muito mais, né, do que isso tudo. É o que Deus faz com a gente. Você vê, tudo que nós temos, todas as faculdades, nós temos que educar. Tudo. A fala, a gente tem que educar. A alimentação, Deus pôs sabor e prazer. A mesa é um prazer. É ter tudo. E dominando. Agora, no outro livro, eu gosto muito dessa expressão do André Luiz. Ele fala assim, que Deus não vai exigir do leão um comportamento de gatinho. Leão, é animal. Gatinho já é mais domesticado, amável. Então, a vida espiritual não vai exigir de nós uma santidade ou um estado de pureza emocional e afetivo hoje. A humanidade caminha assim, com raríssimas exceções. A humanidade caminha assim, é o trânsito evolutivo que a gente está. E esse trânsito que a gente está, o momento que a gente está, eu falo que é o mais doloroso. Por quê? Porque a retaguarda te puxa, é o animal que ainda existe em nós, mas nós já conhecemos o outro lado. E a gente aspira à espiritualidade, mas a gente não dá conta. Então a gente fica assim, nesse meio termo, né? É um período da evolução que eu acho muito difícil. Você tem que lutar, você sabe tudo como tem que ser e não consegue. E aí você entra naquele clima que o Paulo chama de bom combate. Você vai ter que combater dentro de você. O indivíduo que não tem consciência, assim como o homem mais assim civilizado tem, ele não está nem aí.
Tanto é que a gente vê aí na Terra. A gente não está vendo agora lá na guerra os caras estuprar as mulheres? Quer dizer, o cara faz e não está nem aí. Para ele aquilo foi brincadeira. Não quer nem saber. Então, mas quando a gente já toma uma consciência, aí a gente começa a ver que tem que educar, que tem que dominar. E isso faz a gente sofrer, viu? A pessoa sofre porque ela quer e não consegue. Ela cria culpa, complexos de culpa, ela fica atormentada. Eu me lembro que eu fui falar um dia lá no Ronoel. Eu sempre vou lá e tem um senhor que ele sempre está lá. Aí um dia que eu fui lá falar, para ver o que é a cabeça da criatura humana, né? Como que ainda o sexo na nossa vida é um problema sério. Eu fui lá e esse senhor falou assim que a mulher dele tinha desencarnado, já fazia não sei quanto tempo e tal, e que ele queria perguntar para mim, porque ele sofria muito, porque ele não arrumou outra mulher. Ele falou assim que ele não conseguiria trair a mulher dele casando de novo. Olha a consequência, né? E aí ele falou assim, então, eu não arrumei ninguém, mas eu ainda tenho necessidade. Então ele falou assim que ele queria ver se era pecado, porque às vezes ele não aguentava e ele tinha que se masturbar. Então se aquilo era pecado, que ele sofria com aquilo. Então vejam, um senhor, ele já devia ter uns 60 e tantos anos, vivido numa vida, mas ainda com isso, coitado, e ele estava sofrendo, que ele tinha necessidade e não procurava outra mulher e quando se masturbava ficava atormentado. Então é o que o Luiz estava falando. É um problema grave que pode levar a criatura até desequilíbrio. E aí a gente tem que educar. E essa educação, ela é sofrida. Ela é sofrida. Mas é necessária. Diz o Formiga que a vida só é boa quando a gente apanha. Vamos apanhar, gente. Oi. Não, não tem nada a ver. Sexo com mediunidade. Mediunidade é assim, obsessão declarada ou obsessão sutil. Por exemplo, quem é desregrado sexualmente, desregrado, ele tem companhias. Que tipo de companhias são essas? Vocês lembram o Cláudio do Sexo e Destino, que um espírito ajudava, né, excitava nele o prazer e também a bebida? No campo da sexualidade existe obsessão no campo do sexo. Som da Liberdade. É um filme que está dando polêmica, né? É baseado numa história real e ele diz que o tráfico de crianças para sexo é uma coisa que tem crescido no mundo assustadoramente, está chegando perto do tráfico de drogas. É uma coisa assustadora, né? Então você vê ao mundo que a gente vive e ainda há espíritos aqui totalmente arraigados, né, a desequilíbrios, porque isso é um desequilíbrio. Então são esses espíritos que vão morrendo e saindo da Terra. Os mais infelizes, os mais que não acompanham o progresso da Terra. Então esses vão saindo, até a Terra se tornar um mundo de regeneração. Aí ele diz assim, ó, o homem terrestre é ainda oscilante, quer dizer, para cá, para lá, de um modo geral, entre animalidade e humanização, em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Ele fala isso e de repente a gente fala assim, mas como em trânsito? Só monogamia, né? Até porque bigamia é crime, né? Ainda é crime? Cadê o advogado? É crime. Então, o que acontece? A gente fala assim, a monogamia já está instalada, não tem poligamia. Está instalada na lei. A consciência ainda grande da população é poligâmica. Tanto é que a gente vê aí os casos e mais casos de traição, né? De traição, né? O índice de traição é assustador.
E antigamente era só homem, hoje é mulher e homem. É um índice altíssimo, né? Isso os que vêm à tona. E aqueles que acontecem sem ninguém saber, às vezes a vida inteira, não está contando. Então ainda ainda o instinto nosso é poligamia. Mas isso é natural. Deus colocou esse instinto na gente. Mas é a educação. Nós, por exemplo, não tem como uma mulher estar com o marido e ele dá uma olhada na outra mulher que passa. Isso é natural, não tem jeito de ser. Só se você botar o tapa, né, do animal. Porque o cara vai ver. Por quê? Porque isso é da natureza humana. Isso é instinto. Você olha. E também a mulher. Não vai me dizer que se aparecer um rapagão bonitão, ela não dá uma olhada. Lógico que olha. Né? Ela pode ser menos expressiva, né? Porque a mulher só faz assim. Ó. O homem mais bobão faz assim, né? É isso também. Então, ainda, a animalidade é grande. A questão é assim, olhar, você vai olhar, é instinto, faz parte. Só que você vai entender que não é por aí. Tem. Mas mas na nossa condição evolutiva, você olha, não é já desejando, não tem, né, não tem como. E aí Jesus diz que só de cobiçar já pecou, então nós somos pecadores, né? Porque esse que Jesus fala é dizer assim, que você olhou e sentiu e desejou, já é um problema, né? E que a gente vai ter que educar. Só que isso é ao longo do tempo, né, gente? Da alma. Vigilância total sobre nós. É vigilância, é equilíbrio. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração de que dá notícia, e muitíssimo justa a continência que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Devo reconhecer minha dívida para com Túlio, hipotecando-lhe outro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios, suspirou a senhora Serpa desconsolada. Isso mesmo, Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. E de que modo apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação nem violência, forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advêm dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que se reponha na estrada certa. Como o instrutor Ribas fala realmente aquilo que precisa, né, gente? Então, olha lá.
muitíssimo justa a continência a que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ou seja, você agiu corretamente, você estava sentindo tudo aquilo, aí você lembrou, não, e o meu compromisso afetivo com o Caio? Não posso fazer isso, não posso repetir isso. E ela, então ele disse que foi muito justo, né, ela ter feito isso, né? O raciocínio brecou, segurou o coração, o sentimento. É aquilo que a Evanilde falou, razão e sentimento. Então, às vezes, diante das coisas da vida, a gente tem que usar raciocínio, razão, né? Dos animais, que a gente pensa, né? E é um problema grave. E o problema, gente, não vem só com o homem, vem lá dos animais. Tem coisa que a gente não entende, são processos evolutivos que nós ainda não conseguimos abarcar. Não sei quem falou, que o animal educado, né, ele procura a fêmea no cio, né, no período. Mas não são todos. Não são todos. Tem animais que são pares, monogâmicos, né? A arara encontrou a outra, elas vivem a vida inteira juntas. Os outros animais, não. Né? Então, são coisas assim que a gente vai vendo. O complexo da vida, né? A evolução é um negócio muito grande. Então, que a gente tem que ir vendo que a coisa vem lá da animalidade. E que nós estamos educando agora, né? A máquina está pronta. Só que o dirigente da máquina é irresponsável, ainda não tem, né, domínio. A gente tem que aprender. Agora, tem uma frase dele aí que eu achei muito legal. Ninguém estuda para chorar. Então, se você estudar e começar a chorar, é porque eu sou inferior, porque não sei o quê. Não tem sentido, você tem que ter razão. O Joaldinho fala que ele foi com duas senhoras, lá na época da Sapolândia, aquela favela lá, foi levar uns remédios para uma senhora, e a senhora estava com as pernas cheias de ferida, aqueles casos assim, né? E ela entrou na casa, tinha um tipo de um colchão no chão que a mulher dormia, aquela coisa tal, e levou uma comida, levou o remédio e tal, aí vieram embora, a mulher aterrorizada com aquilo. Aí, de madrugada, a mulher ligou, chorando para o Divaldinho. Eu não consigo dormir. Aquela senhora, meu Deus do céu, eu não consigo dormir, não pode ser, Deus não pode fazer isso. Minha filha, você tem que entender, tem que ter. Não, mas eu não consigo entender, como é que ela pode fazer isso? Filha, né? Tal, vai dormir. No outro dia a mulher liga de madrugada. Eu não consigo dormir, eu não consigo. Filha, tá. Terceiro dia, eu não dormia de jeito nenhum, aquela coisa. Ele falou assim: isso já está virando doença, você não pode deixar. Mas ela está sofrendo. Então vamos fazer o seguinte: você vai lá, pega ela e traz para sua casa. Aí você vai cuidar dela. Mas então deita e vai dormir. Tem coisa que não tem, faça a sua parte. O que você pode fazer por ela? Vai lá, visita, leva alguma coisa, dá um amparo. É o que a gente pode fazer, não tem né? Então você vê que tudo na vida, a razão tem que aliar ao coração. São dois erros também evolutivos. Você pensar só com a razão e o outro é você pensar só com o sentimento, com o coração. Tem que ser equilíbrio, os dois. Senão a gente erra dos dois jeitos. Né? E depois ele diz: ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Olha só. Disciplina, disciplina e disciplina. Então a gente tem que ir no barco da vida, né, manejar o leme. É para cá que vai, é para cá, não pode assim, não pode acolá. E a gente vai aprendendo a pouco e pouco. A vida espiritual não condena o sexo,
A vida espiritual não condena os nossos desajustes, porque eles entendem que isso faz parte do processo evolutivo. Agora, quando você faz além desses pequenos embaraços que a gente cria, não é? Que você fica lutando, cai, levanta e vai. Eu já vi homem chorar. Houve um homem chorando, dizendo assim, eu não posso. Veio na empresa dele uma secretária. E ele ficou apaixonado pela secretária. Mas assim, deslumbrado, e vai. Ele falou assim, eu cheguei a ficar tão alucinado com ela, que chegava sábado e domingo, eu ficava angustiado, eu não via a hora de chegar segunda-feira para ver a moça. Então veja que foi virando uma ideia, né? E ele chorando, eu não posso fazer isso com a minha mulher, a mãe dos meus filhos, ela é ótima, eu amo minha mulher, mas essa coisa me pegou, eu não consigo. Então veja como que a questão da disciplina, né? Não é fácil, né? Não é fácil, né? E quando ainda ele tinha isso por ela, mas ela não percebia isso. Agora, se ela também tivesse e desse, né, seria mais difícil ainda, né? Então, gente, leme da disciplina. A gente tem que entender os nossos erros e assumi-los. Ela achava que mas ela deu esperança para o moço, né? Alimentou nele tudo aquilo. Então, pessoal, a gente encerra aqui e semana que vem a gente vai ver a segunda parte, continuando ainda essa conversação, essa instrução que o instrutor Ribas está passando para a Evelina.